Rodrigo e Flamengo. Essa combinação, diferente de outras especulações que circulam no mercado brasileiro, não pertence ao território das fantasias de torcedor. Ela pertence a uma categoria mais rara e mais inquietante, que é a das hipóteses que têm alguma lógica real por trás, mas que, ao mesmo tempo, esbarram em obstáculos de proporções tão grandes que transformam qualquer análise séria em um exercício de distinção entre o desejável e o possível. Rodrigo Góes tem 24 anos, joga no Real Madrid, é titular em um dos clubes mais poderosos do mundo e está em pleno desenvolvimento de uma carreira que ainda não chegou ao seu ponto mais alto. Falar em contratação dele pelo Flamengo hoje é falar de uma operação que, nos parâmetros atuais do futebol brasileiro, seria a mais cara e mais ambiciosa da história do clube. E exatamente por isso merece ser analisada sem euforia e sem descarte fácil. O ponto de partida de qualquer análise honesta sobre essa possibilidade é o valor de mercado do jogador. Rodrigo é avaliado, nas principais plataformas especializadas de mercado, em torno de 80 a 100 milhões de euros. Esse número não é fixo e varia conforme o desempenho em cada temporada, mas dá a escala do problema. O Flamengo, mesmo sendo o clube brasileiro com maior receita e maior capacidade de investimento, opera em um patamar financeiro que torna uma operação dessa magnitude praticamente inviável nos moldes convencionais de transferência. Para contextualizar, o maior investimento em contratação da história do futebol brasileiro fica muito abaixo dessa faixa. Estamos falando de uma diferença de escala que não é apenas numérica, é estrutural. Reflete a distância real entre o futebol brasileiro e o europeu, em termos de capacidade de retenção e atração de talentos de elite. Mas a análise não pode parar aí, porque a questão não é apenas se o Flamengo pode comprar Rodrigo pelo valor de mercado hoje. A questão é se existem cenários plausíveis nos quais essa operação se tornaria viável e quais seriam as condições que precisariam se combinar para isso acontecer. O contrato de Rodrigo com o Real Madrid tem uma duração que o mantém no clube até pelo menos 2028. Isso significa que qualquer negociação nos próximos 2 anos exigiria que o Real Madrid concordasse em vender, o que é uma hipótese de probabilidade muito baixa para um jogador que ainda está no ciclo principal do elenco. O cenário mais realista em que o Flamengo poderia ter acesso a Rodrigo seria próximo ao fim do contrato, quando o jogador teria mais autonomia para decidir seu destino e o custo da operação cairia drasticamente por conta da lógica dos agentes livres ou quase livres. Esse cenário de fim de contrato é onde a especulação encontra a plausibilidade. Rodrigo é brasileiro, cresceu no Santos, tem uma conexão cultural com o país que jogadores criados inteiramente no exterior não têm. Há declarações públicas dele ao longo dos anos que deixam aberta a possibilidade de um retorno ao Brasil em algum momento da carreira. Não são compromissos, são sinalizações vagas que qualquer jogador inteligente faz para manter boas relações com a torcida do país de origem, mas criam uma narrativa que o Flamengo poderia, com planejamento de longo prazo, transformar em uma abordagem concreta. A questão é se o clube tem maturidade de planejamento para pensar em uma operação com um horizonte de 3 ou 4 anos, sem queimar etapas e sem criar expectativas públicas que se tornem pressão contraproducente. Do ponto de vista tático, Rodrigo seria uma adição transformadora para o Flamengo, e isso precisa ser dito com clareza. Ele é um jogador que opera com conforto em múltiplas posições no ataque. Pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, como segundo atacante e até como meia ofensivo em sistemas mais compactos. Essa versatilidade não é superficial, é o resultado de anos jogando em um clube que exige inteligência posicional acima da média e que pune jogadores que não entendem o momento de cada movimento dentro do sistema. No Real Madrid, Rodrigo aprendeu a ser decisivo, sem ser dependente de uma função fixa. Essa característica é exatamente o que o futebol de alto nível recompensa, e é exatamente o que o Flamengo precisaria para elevar o teto competitivo do seu ataque. Para entender o impacto que ele teria no elenco atual, é útil comparar com o que o Flamengo tem hoje nas posições ofensivas. De La Cruz é um jogador de qualidade técnica elevada, mas com um perfil mais de criação do que de desequilíbrio individual. Arrascaeta, quando está disponível e em ritmo, ainda é um dos melhores meias do futebol sul-americano, mas não tem mais a mesma consistência física de anos anteriores. Pedro é um centroavante com características muito específicas, que dependem de um sistema organizado ao redor dele. O que o Flamengo não tem de forma consistente é um jogador que combine velocidade real, técnica apurada, capacidade de progressão em espaços reduzidos e frieza na finalização. Rodrigo tem tudo isso, não como potencial, como realidade demonstrada em uma das ligas mais competitivas do mundo. A comparação com Arrascaeta quando ele chegou ao Flamengo em 2019 é parcialmente válida, mas precisa ser feita com cuidado. Arrascaeta também veio de fora do Brasil, também tinha um currículo internacional sólido e também trouxe uma qualidade técnica que elevou o nível médio do elenco de forma imediata. Mas o custo da operação na época estava em uma faixa que o Flamengo conseguia absorver sem comprometer a estrutura financeira do clube. Com Rodrigo, os números seriam de outra categoria.
Mesmo em um cenário de contrato próximo do fim, com passe reduzido ou nulo, o salário exigido por um jogador desse nível seria o maior da história do futebol brasileiro por uma margem considerável. Esse ponto não pode ser romantizado. O modelo financeiro que tornaria a operação sustentável precisaria combinar algumas variáveis simultaneamente. Primeiro, um crescimento contínuo das receitas do Flamengo nos próximos anos, especialmente em patrocínios e transmissão. Segundo, uma estrutura contratual que incluísse bônus por desempenho e não apenas salário fixo elevado, distribuindo o risco entre clube e atleta de forma mais equilibrada. Terceiro, e talvez mais importante, um retorno comercial imediato e mensurável que justificasse o investimento além do campo, através de venda de camisas, crescimento de base de sócios e valorização das cotas de patrocínio. Rodrigo, com sua visibilidade internacional, tem capacidade de gerar esse retorno em uma escala que poucos jogadores brasileiros poderiam replicar, mas esse cálculo precisa ser feito com dados reais, não com entusiasmo de torcedor. Existe ainda uma dimensão da operação que raramente é discutida com a seriedade que merece, que é o impacto psicológico de trazer um jogador formado no Real Madrid para o futebol brasileiro. Não é uma questão de ego ou de status, é uma questão de adaptação de expectativas. Um atleta acostumado com a infraestrutura, o nível competitivo e a pressão específica de um clube como o Real Madrid vai encontrar no Brasil um ambiente radicalmente diferente em praticamente todos os aspectos. Viagens longas, campos com qualidade variável, arbitragem inconsistente, pressão de torcida com dinâmica própria e um calendário que não respeita nenhum critério lógico de preservação física. Jogadores que voltaram ao Brasil após grandes experiências europeias frequentemente precisam de um período de readaptação que vai de meses a uma temporada inteira. Isso tem custo esportivo real e precisa ser contabilizado na análise. A questão da pressão da torcida merece um parágrafo próprio, porque o Flamengo é um caso particular dentro do futebol brasileiro. A expectativa criada por uma contratação de altíssimo perfil no Maracanã é proporcional ao tamanho do nome. Se Rodrigo chegasse e tivesse um mês de adaptação abaixo do esperado, a narrativa negativa se instalaria com uma velocidade que poucos ambientes esportivos no mundo conseguem igualar. O clube precisaria gerenciar isso com uma comunicação estratégica muito mais sofisticada do que o habitual, protegendo o jogador do ciclo de expectativa e decepção que já consumiu outros atletas de alto nível que chegaram ao clube com mais pressão do que suporte. Há uma dimensão geopolítica do futebol que também entra nessa análise, embora raramente seja tratada como tal. O futebol brasileiro vive um momento de tentativa de reposicionamento. Clubes como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro têm investido de forma crescente na tentativa de segurar e repatriar talentos que antes migravam automaticamente para a Europa. Essa tendência é real, tem dados concretos para sustentá-la e representa uma mudança estrutural no mercado. Se o Flamengo conseguisse viabilizar a contratação de Rodrigo, mesmo em um cenário de médio prazo, o impacto simbólico para esse processo de reposicionamento seria incalculável, não apenas pela qualidade do jogador, mas pelo que a operação sinalizaria para o mercado internacional, que o futebol brasileiro chegou a um patamar de competitividade financeira capaz de atrair jogadores que estão no topo da hierarquia europeia. Esse impacto simbólico tem valor real que transcende a partida de futebol. Ele afeta a percepção de outros jogadores sobre o Brasil como destino. Afeta a disposição de patrocinadores globais de investir em clubes brasileiros. Afeta a negociação de direitos de transmissão internacional. É um efeito cascata que o clube inteligente considera quando avalia se vale a pena forçar uma operação que, nos números diretos, parece difícil de justificar. O Flamengo, que tem mostrado capacidade crescente de pensar além de imediato, teria nessa operação um teste definitivo de maturidade institucional. No balanço honesto, a contratação de Rodrigo pelo Flamengo no curto prazo é uma hipótese que não encontra viabilidade financeira dentro dos parâmetros atuais do futebol brasileiro. O valor de mercado do jogador, seu vínculo contratual vigente e o patamar salarial exigido criam uma combinação de obstáculos que nenhum exercício de criatividade financeira resolve completamente. No médio prazo, com um salário específico de fim de contrato, crescimento das receitas do clube e disposição do jogador de fazer uma escolha que priorize o projeto esportivo sobre a maximização salarial, a operação entra no território do plausível, ainda que exigente. No longo prazo, ela representa o tipo de aposta que define gerações de um clube e que, se bem executada, reposiciona permanentemente a percepção do futebol brasileiro no mundo. A pergunta real não é se o Flamengo quer Rodrigo. Qualquer clube do mundo com ambição esportiva genuína o quer. A pergunta é se o Flamengo está construindo hoje as condições financeiras, institucionais e estratégicas que tornariam essa operação possível em algum momento dos próximos anos. Se a resposta for sim, então a especulação tem fundamento. Se a resposta for que o clube apenas reage às oportunidades sem planejar as condições que as criam, então Rodrigo permanecerá como símbolo do que o futebol brasileiro ainda aspira a ser, mas ainda não consegue reter.